A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém. Reitero as minhas palavras da semana passada em relação à alegria de falarmos sobre as obras de Deus na história. Nós andamos com um grande livro de história, que é a Bíblia Sagrada. É o livro que revela o Deus que entrou na história. E é por isso que eu amo tanto a história, porque eu estudo como este Deus que se fez carne e habitou entre nós, continua se revelando a nós através das suas ações em todo o tempo. Ele se revelou antes, continua se revelando e continuará falando em nossas vidas. E o pastor comentava em relação aos irmãos que ganharam o livro a semana passada e ficamos combinado que se os irmãos responderem e errar, eles devolvem o livro, né? E aí? Passou. Nem trouxe, esqueceu, né? Tá certo. Então assim, a gente fica muito grato, né, a Deus pela sua revelação constante em nossa vida, tá? E eu me vejo na condição de historiador como um servo do Senhor, a qual se colocou à disposição para servi-lo e, através daquilo que foi possível deixar para nós registrado, que a gente monte a história e assim traga ao conhecimento dos irmãos essa história, tá? E a temática que iniciamos a semana passada e vamos concluir hoje é acerca da Reforma Protestante e os impactos no Brasil. E aí nós dividimos em primeiro explicamos o que foi reforma, ou explicamos o termo. Em seguida explicamos como essa reforma tornou-se protestante e hoje o desdobramento desses eventos no Brasil. E a gente falava que houve um tempo, um momento na história do cristianismo em que a prioridade da igreja não era o evangelho, mas era o poder e o dinheiro, né? A política e a economia. E quando a igreja ela coloca outras finalidades, outros objetivos que não o evangelho, ela se desvia ou se desvirtua da sua finalidade, tá? Então surgem pessoas ao longo da história da igreja que buscam trazer de volta a igreja à sua finalidade. Que é qual a finalidade da igreja? Anunciar o evangelho. A prioridade, a finalidade da igreja de Cristo é anunciar a Cristo, tá? Então nós comentamos que, faltando uma imagem, pulou, essa, a do Lutero. Nós comentamos, né, que alguns homens se levantaram e aí ocorreram consequências, né? Comentamos sobre John Wycliffe, John Hus, conhecidos como pré-reformadores. E aí chegamos até Martinho Lutero, que é conhecido como reformador, e, em especial, esse momento que ele está perante as autoridades do Sacro Império Romano Germânico, que você tinha perante ele o representante do Papa e perante ele o próprio imperador do Sacro Império Romano Germânico. E eles exigiam que ele se retratasse do que ele estava afirmando naquele momento. E então ele afirmou isso. Como então vossa majestade, ou seja, o imperador, e vossas senhorias desejam uma resposta simples, responderei sem alarde ou delongas, a menos que seja convencido pelas Escrituras. Então, ele desejava ser convencido pelas Escrituras. E por raciocínio claro, não aceito a autoridade de papas e concílios, pois eles se contradizem uns aos outros. Minha consciência é cativa a
palavra de Deus. Então nós somos prisioneiros. Nós estamos acorrentados. A quê? A palavra. Deixa eu ver se acerta aqui. Não. Opa, olha aí. Oh, tecnologia. Minha consciência é cativa à palavra de Deus. Se vocês querem me convencer de mudar de ideia, esse convencimento passa pela apresentação das Escrituras ou da fundamentação das Escrituras neste argumento. E aí temos um dos pilares da reforma chamado sola Escritura, ou somente as Escrituras. Acredito que já foi comentado isso aqui, né, pastor? Tá? Além do somente as Escrituras, quais os outros chamados solas da reforma? Esse é valendo um livro. Calma. Como é que a gente faz quando vai falar? A gente levanta a mão. Quem levantar a mão primeiro... Certo. Só lhe deu glória. Correto. Solos Cristos. 2. Falta 2 agora. Um só na Escritura, né? A gente já disse. Tá chegando. Vai ganhar metade do livro. Já acertou a metade, né? Sola Fide. Opa, falta um. E agora? Sola Escritura. Falta o quê? Eu até já esqueci os que ela disse. Só deu. Pois perdeu o livro. Vamos para a próxima, né? Então, foi quase, né? Foi quase. É justo, né? É justo. É Solos Cristo. Foi 4, foi uma quantidade. Se eu perguntasse só um a mais, já teria acertado só um, né? Por uns 4, mas fico pensando aí, falta um. Né? Então, fundamenta uma das questões da reforma, que é a Escritura, que é o fundamento da nossa regra de fé e prática. Tá? Isso vai ir de encontro com a perspectiva dominante na época, que é a perspectiva apostólica, católica apostólica romana. A resposta da Igreja Católica Apostólica Romana vem no Concílio de Trento, que é chamado de Contra-Reforma. Ela está contando ali ainda. Agora já pode colar, né? Já foi. A resposta da Igreja Católica à Reforma é denominada de Contra-Reforma. E dentre as providências tomadas pela Igreja Católica para impedir o avanço da Reforma, tem um concílio chamado Concílio de Trento. O Concílio de Trento decidiu que a tradição e a palavra têm pesos iguais. Tá? Então, tradição e palavra têm pesos iguais. Na prática, a tradição, ela prevalece sobre as Escrituras, tá? Então, algumas coisas são um pouco incompreensíveis da nossa parte, das práticas católicas, por causa exatamente desse aspecto. É que a tradição chega a ser superior às Escrituras, enquanto nós, evangélicos, reformados, protestantes, temos que o fundamento da nossa fé e prática é as Escrituras. A tradição, ela é avaliada segundo as Escrituras. Tá? Então, a reforma liderada por Martinho Lutero é
um marco na reforma, e aí a gente falou como ela se torna protestante dentro do território alemão. Tá? E aí a gente chega no outro mapinha, o anterior. É porque eu mudei a ordem, até eu mesmo esqueci da ordem que eu mudei. Ó. Alguém se recorda, se arrisca a fazer alguns comentários sobre este mapa que nós comentamos um pouco a semana passada? Alguém se arrisca? Alguém se arrisca? Quem ganhou o livro, se acertar, vai perder o livro. Né? E aí, alguém quer se arriscar acerca da expansão? John Knox, E John Knox, o que é que tem a ver com a gente, o John Knox? John Knox foi lá para Genebra estudar com Calvino e implementou o sistema desenvolvido em Genebra por Calvino e outros reformadores, que é um sistema... Como que é o nome desse sistema? Valendo um livro. Presbiteriano. O congregacional está mais sabendo que o presbiteriano, né? Mas João é desenrolado. Então é um sistema em que a igreja é liderada por quem? Essa não é valendo o livro. Só vale para quem errar, e quem errar perde, tá ligado, João? Oxa aí, ó. É liderado por quem? Pelos presbíteros, tá? Então esse modelo, né, é um modelo desenvolvido em Genebra, e aí John Knox lá na Escócia vem se refugiar em Genebra, aprende esse sistema e vai lá para a Escócia e inicia a implementação desse sistema lá na Escócia, e daí surge a igreja que adota esse sistema. E a igreja que adota esse sistema é a igreja presbiteriana. Tá? Esse sistema, ou esse modelo de governo da igreja, é um modelo que surge em um momento em que a igreja está buscando se desvincular do Estado e do governo. Então, as lideranças da igreja querem uma igreja que seja independente do Estado da igreja. Enquanto que na Inglaterra, o rei queria que a igreja fosse subordinada. E aí esse grupo, ou esses grupos, né, eram chamados naquele tempo de independentes. Hoje a gente conhece como os presbiterianos, os congregacionais e os batistas. Tá? Esses grupos de evangélicos, nós, presbiterianos, congregacionais e batistas, estamos inseridos na reforma que acontece na Inglaterra, que desejava uma independência do Estado inglês. E está lá, ó, Lutero, reforma luterana, Calvino, reforma calvinista, e lá na Inglaterra, a reforma anglicana. Mas eu estou me delogando nessa introdução. Pode passar, meu irmão. Isso. Pronto, aí a gente vai sair agora de lá da Europa, ó. Aqui em cima é a Europa, ó. A gente acha, no nosso imaginário, que a Europa é gigante, né? Ó, lá em cima é a Europa e aqui está o Brasil. Lá em cima, Reino Unido, Inglaterra, aqui está a França, tá? A Alemanha, e aqui esse pedacinho, Holanda. Bem pequenininho, aqui ó, Holanda, tá? O que nos interessa, primeiro França e depois Holanda, tá? Acontecerá reformas na França e na Holanda que vão se desdobrar no Brasil. Pode passar, mano. E aí, falando em protestantes, em protestantismo ou em evangélicos no Brasil, nós encerramos falando desta divisão do protestantismo. Estuda-se o protestantismo dividindo no Brasil dessa forma. Os primeiros a chegar ao Brasil, os protestantes, que a gente vai ver hoje, é o denominado protestantismo de invasão. Eu vou explicar esse contexto e
também porque eu tenho dificuldades em usar esse termo invasão. Porque veja só, isso aqui é no período colonial. Aí depois vem o Império e inicia a imigração a partir de 1810 dos ingleses que vão escoltar os portugueses que estavam vindo para o Brasil, mais especificamente a família real, que estava fugindo de Napoleão. E aí os ingleses escoltam a família real portuguesa para o Brasil. Os ingleses, qual a religião deles? Anglicanos. Lembram lá do rei Henrique VIII, que fez a reforma. Sendo eles anglicanos, a gente inicia aí a imigração de protestantes para o Brasil. Em seguida tem outro movimento chamado protestantismo de missão, a qual nós nos inserimos a partir de meados do século XIX, 1855, com os congregacionais Robert Reid Calley e Sarah Bolton Calley, 1855. Em seguida, em 1859, chega ao Brasil, o que vai fundar a Igreja Presbiteriana. Simonton. Fiquei preocupado agora, não. O Simonton. Esse movimento que está, o Robert Calley, o Simonton, é chamado de protestantismo de missão. Por quê? Eles vieram na missão de anunciar o Evangelho. Agora a gente volta para o primeiro termo lá, protestantismo de invasão. Na apresentação vocês perceberão que eu falarei sobre muitos que vieram nesse período aqui, denominado de invasão, para anunciar o Evangelho. Ou seja, eles vieram fazer o quê? Exatamente. Então, por que esse é missão e esse não é? Né? Então, a gente precisa rever, isso aqui está sendo revisto, tá? Mas, no momento, qualquer livro de história do protestantismo no Brasil que você for ler, tem-se essas nomenclaturas. E aí tem o pentecostalismo, a partir de 1910, com a Assembleia de Deus, não, com a Congregação Cristã, depois a Assembleia de Deus, e o neopentecostalismo a partir de 1950. Tá? E aí a gente vai ficar nesse que é denominado protestantismo de invasão. Vou passar, mano. E aí o protestantismo de invasão, como eu falei, nos interessa quais países? A França e a Holanda. A França ou os franceses irão fundar uma comunidade lá na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, que será denominada de França Antártica. E os holandeses irão formar uma extensa comunidade. Esse aqui é o que mais nos interessa e a qual eu irei passar a maior parte do tempo falando sobre esse aqui, que é o denominado Brasil holandês. O período em que os holandeses tiveram o domínio do Nordeste brasileiro, desde Sergipe, que foi um território que ficou bastante conflituoso, Sergipe e Alagoas, até chegar no Maranhão. Então, quando a gente fala protestantismo de invasão, se refere à formação das primeiras comunidades evangélicas no Brasil. E a primeira se denominou França Antártica. Tá? Lá no Rio de Janeiro, século XVI. E a segunda, comunidade Brasil holandês, em que vieram os reformados da Holanda. Tá? Então a gente vai começar aí com a França Antártica. Opa, primeiro tem uma explicaçãozinha. Por que os franceses, né, e os holandeses vieram ao Brasil? Né? No final da Idade Média, os europeus iniciam um movimento denominado de grandes navegações. Aqui, ó, onde está passando a luzinha vermelha, ó, é chamado de Mar Mediterrâneo. Os europeus navegavam aqui, ó, Europa, norte da África. E aí eles iniciam uma saída para o Oceano Atlântico. Começam a se arriscar. Eles não conheciam o Oceano Atlântico. E começam a arriscar. Eles não conheciam o que hoje é a América. E o primeiro país a fazer esse movimento, denominado de grandes navegações, porque passou a navegar no Oceano Atlântico, ao invés de ser somente no Mar Mediterrâneo, é Portugal. Então Portugal é pioneiro nas grandes navegações. Isso antes da reforma, tá? Protestante. E em seguida,
as navegações, o segundo país é a Espanha. E a Espanha e França são os primeiros países europeus a ter contato com os povos aqui, ó, na América. Primeiro aqui na América Central, com os espanhóis, depois os portugueses começam a chegar aqui na América do Sul. Tá? E aí eles fizeram um acordo, muito humilde da parte dos dois. Os dois saíram, começaram a encontrar territórios que eram desconhecidos, e aí fizeram um simples acordo. A gente traça uma linha no meio, e metade do mundo é minha e metade é tua. Muito humilde eles dois. Uma parte do mundo ficava para Portugal, e outra parte do mundo ficava para quem? Para a Espanha. Esse tratado aqui é chamado Tratado de Tordesilhas, em que Espanha e Portugal simplesmente decidiram dividir o mundo ao meio. Metade é tua e metade é minha, né? Só que você tem outros países, né? E esse acordo ele foi ratificado, confirmado pelo Papa. Só que você tem outros países. Esses países, obviamente, não aceitaram o acordo. Tá? E aí, o que é que esses países fazem? Montam lá suas embarcações, botam lá os militares, os marinheiros e atravessam o oceano e vêm também para esse novo território que eles passam a explorar. Aqui em Alagoas, no município de Marechal Deodoro, tem uma praia famosíssima, a Praia do Francês. Por que aquela praia se chama Praia do Francês? Alguém já se interrogou? Já levantou a mão? E se eu disser que não é valendo o livro, tu vai continuar com a mão levantada? Vai. Bom de história, tá aí. Muito bem, isso aí. Exatamente, exatamente. Parabéns. Ó, nessa disputa, o rei da França, chamado Francisco I, a qual Calvino escreveu as Institutas, Francisco I, vai dizer assim para o rei da Espanha e Portugal e para o Papa: já que vocês dividiram o mundo entre vocês aí, me mostra o testemunho de Adão aí que ele deixou registrado, em que o mundo é dividido entre vocês dois. Eu não vou aceitar essa divisão, tá? E é por isso que os franceses vêm a este território para buscar aquilo que porventura tenha, que é considerado para eles riqueza. E no Brasil, o primeiro produto, seja português, espanhol, francês, vieram explorar, foi o pau-brasil. Aqui em Alagoas, o lugar que os franceses chegavam, negociavam com os indígenas e levavam o pau-brasil, ficou conhecido como Porto dos Franceses. Na verdade, tinham 3 lugares, os outros 2 se perderam com o tempo. Mas um deles foi preservado, o Porto do Francês. Aí, deixou de ser Porto. E a gente começou a ir lá só para ir para a praia, tomar banho, né, relaxar. E aí o Porto, ninguém me lembra mais do nome Porto, só ficou Praia do Francês. Tá? Então, a Praia do Francês é um dos pontos ao qual os franceses vinham ao Brasil, negociavam com os indígenas e aí levavam para o Brasil para a Europa. Alguém aqui não conhece a árvore pau-brasil? Conhece? Ela é florida, a senhora já viu ela florida, né? E bonita, né? Muito bonita, né? Isso, né? Então os franceses vinham inclusive aqui em Alagoas. Aqui em Alagoas eles não formaram comunidades, tá? Não formaram. A única comunidade que foi formada foi lá. Então esse é o motivo dos franceses se deslocarem lá e vir aqui para o Brasil, porque eles não consideravam que esse território seria legitimamente de Portugal ou da Espanha, tá? Assim também ocorreu com os ingleses, com os espanhóis e a gente vai ver também com os holandeses. Pode passar, meu irmão. Então essa é a primeira comunidade protestante ou evangélica que se estabelece no Brasil. É a denominada França Antártica, que aconteceu no século XVI, em que, e aí já foi pergunta de livro a semana passada, né? Não vale mais, né? Só que quem ganhou ia errar e vai perder o livro, né?
Os franceses protestantes são denominados de huguenotes. Tá? E aí forma-se uma comunidade lá na Baía de Guanabara. Vou passar um. Que é a primeira comunidade. Aproximadamente 300 pessoas foram enviadas, inclusive 2 pastores foram enviados diretamente por João Calvino. Tá? A pessoa que fundou a comunidade, chamado Nicolau Durand de Villers-Gagnon, ele enviou uma carta a Calvino solicitando que Calvino enviasse pastores. Tá? E aí vieram pessoas, além dos próprios pastores protestantes. Tá? E aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, foi realizado o primeiro culto e a primeira ministração da ceia com o rito reformado lá no ano de 1557. Tá? E aí teve problemas lá, né, porque o cara que pediu para que enviasse pastores depois começou a voltar para o lado do catolicismo e aí começou a perseguir os próprios pastores e os protestantes que estavam lá. E aí eles foram forçados a escrever uma confissão de fé. Tá? E essa é a primeira confissão de fé reformada da América. Tá? Então, a gente conhece muito os Estados Unidos como um país protestante. Tá? Mas só que o primeiro culto da América foi realizado no Brasil, reformado. A primeira ceia ministrada no modelo reformado da América foi no Brasil. Tá? E a primeira confissão de fé reformada também foi no Brasil, e aí eles foram martirizados. Tá? A gente volta para o mapa, porque agora vamos para onde eu quero de fato me deter mais com os irmãos. Que é a reforma religiosa que ocorre na Holanda, ou nos Países Baixos. Né? A gente viu que a Holanda, ela fica aqui bem em cima, né? Ó. Esse ponto, aqui amarelinho. O amarelo, qual é a reforma em amarelo? Liderado por quem? João Calvino, né? E aí aqui está em amarelo, ou seja, chega aqui em cima e irradia, tá? E as ideias reformadas, elas vão ser o motor propulsor para impulsionar os holandeses a lutar pela sua independência. Porque os Países Baixos, a Holanda, ela era pertencente à Espanha. E a Espanha era católica. Tá? E aí o rei da Espanha atuou fortemente, com muita repressão, inclusive o Tribunal do Santo Ofício, conhecido como Inquisição, foi muito forte lá nos Países Baixos. Foi na Espanha como um todo, mas também com os Países Baixos. Tá? E aí, teve uma família que tinha como sobrenome, valendo um livro, uma família que tinha por sobrenome, que liderou a independência, o processo de independência dos Países Baixos. Orange, né? E a gente comentou porque a Holanda tem o uniforme laranja, né? E aí a gente comentou que a família Orange, convertida à Igreja Reformada, liderou a independência da Holanda frente à Espanha. E com isso, portanto, os holandeses se tornaram reformados. E aí se estabeleceu na Holanda a Igreja Reformada Holandesa. Tá? Sim. Isso. Sim. Exatamente. Tá? A independência deles, né? E o modelo adotado pela Igreja Reformada Holandesa é inspirado em quem? Em qual reforma? Da Reforma de Genebra, liderada por Calvino. Esse modelo, portanto, é um modelo que tem quem é a liderança da igreja, materialmente falando? 2 presbíteros. Tá?
A igreja reformada holandesa não tem o nome igreja presbiteriana. Quem tem é a Escócia, tá? Mas o modelo é o mesmo. É o mesmo modelo, tá bom? Então os holandeses, tá? Sim. Sim, sim, também, também. Aham. Uhum. Aham. Sim, sim. Aham. Culturalmente, né? Pode passar, meu irmão. Então os holandeses, ó, vêm ao Brasil. E aí a gente se pergunta mais uma vez, por que os holandeses vieram ao Brasil? Né? Aquele país lá bem pequenininho, né, naquele mapa anterior, lá em cima, o pessoal vai entrar no navio que é movido a vela, que é de madeira, que aproximadamente metade da tripulação morria no meio do caminho, né, porque era um período em que as doenças devastavam, a fome, a sede, a água do navio acabava e não tinha água para beber, então o pessoal morria de sede, a comida estragava, quem não tinha geladeira morria de fome, tá? Então uma série de adversidades. Depois do pau-brasil, teve um produto que foi muito explorado no Brasil. Antes do café, a cana-de-açúcar. E antes do ouro, né? Os ciclos são assim: pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro e lá no século XIX com o Império Café. Tá? Aqui em Alagoas, Alagoas era um território, nesse momento colonial, que pertencia a qual capitania que hoje chamamos de Estado? Pernambuco. Né? A galera tá boa aqui da história. Tá? Então, Alagoas era parte de Pernambuco. E Pernambuco foi o principal produtor de cana-de-açúcar. E Alagoas estava onde? Em Pernambuco. Então, quando se fala nesse momento em Pernambuco como principal produtor de cana-de-açúcar, insere-se nele Alagoas. E a região em Alagoas, que era grande produtor de cana-de-açúcar, era... Quem sopra aí? Quem sopra? A região em Alagoas, a Alagoas aqui, ó, Alagoas, as margens do Rio São Francisco, tem Penedo, mas não era Penedo, já eliminei uma. Tá? Era grande produtor de cana-de-açúcar nesse momento em que os holandeses vieram ao Brasil e trouxeram a igreja reformada holandesa. Por isso que é o nosso grande ponto de interesse essa noite. Alguém soprou aí? Ouviu alguma coisa? Não, Arapiraca vem bem depois, no século XX, tá? Maceió não existia, já estou eliminando, mostra aí. Chegou perto, chegou perto. São Miguel também é um dos primeiros núcleos. Está chegando, está esquentando. Marechal Deodoro está entre os principais núcleos de formação colonial em Alagoas. Está chegando, mas não chegou. Falando, você não é esse, mas tem um lugar que vocês nem imaginam que era um dos principais núcleos, era Santa Luzia do Norte. Mas da cana-de-açúcar, da cana-de-açúcar especificamente, eu estou falando assim, um dos lugares que era povoado à época, que hoje não tem a dimensão que tinha na época. Mas a região que era o principal produtor de cana-de-açúcar em Alagoas, naquele período aqui, ó, que os holandeses vêm, Porto Calvo. Falou? Já ganhei o livro. Porto Calvo. Ou Porto do Calvo. Tá? Porque se vocês forem ou já foram em Porto Calvo, ali passa o rio Manguaba, que deságua lá em Porto de Pedras. Tá? E ali em Porto Calvo, na margem do rio Manguaba, tem um pequeno atracadouro. Esse atracadouro chamava-se Porto. Hoje a gente tem uma percepção de Porto muito distinta. Tá?
mas naquele tempo ter somente um pequeno atracadouro já se chamava de porto. E o dono deste atracadouro, deste porto, ele era calvo. É. Aí chamava-se Porto do Calvo. Ninguém sabe mais o nome do homem, mas ficou Porto Calvo. Então, se você for hoje em Porto Calvo, ainda está lá as marcas desse tempo. Tá? Tem nas margens do rio Manguaba, tem o Porto das Barcaças, que era o Porto do Calvo. Tá? E aí nas margens desse rio, no Porto das Barcaças, o açúcar produzido na região de Porto Calvo, e Porto Calvo não era só o município que é hoje, ele ia aproximadamente da Barra de Santo Antônio até o que hoje é a divisa de Pernambuco. Então você pega todos os municípios da região norte de Alagoas hoje, todos eles eram Porto Calvo. Tá? Maragogi, São Luís do Quitunde, Japaratinga, tudo. Toda aquela região ali era grande produtora de cana-de-açúcar e era tudo Porto Calvo. Tá? Então ali no Porto das Barcaças era levado a cana-de-açúcar numa pequena embarcação, descia até Porto de Pedras e em Porto de Pedras era levada para a Europa a cana-de-açúcar. Tá? E é simplesmente por esse motivo que os holandeses atravessam o mundo, atravessam o oceano para vir conquistar esse território. Tá? Por causa dessa cana-de-açúcar. E Porto Calvo, por ser na época um dos principais territórios, foi um grande local de disputa. Recentemente, o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, localizou lá um forte que foi construído pelos holandeses nesse tempo. Tá? Eu não sei se está aberto a visitação, mas o IPHAN estava trabalhando para abrir para a visitação. Tá? Então os holandeses tinham interesse em qual produto? Extraído no Brasil, a cana-de-açúcar. E eles eram de qual religião? Protestante, reformado, né? A primeira tentativa deles de se estabelecer no Brasil foi na cidade de Salvador. Em que ano? Em que ano nós estamos? Há exatos 400 anos. Em 1624, vieram pastores. Diz o Franz Leonardo, e eu não sei o restante do sobrenome dele, Schalkwijk, lá no SPN, né? Quem teve a oportunidade de estudar com ele, chamavam de Chiquinho, né? Professor Francisco, Franz Leonardo, está bem idoso hoje, mora lá em Minas Gerais. Ele escreveu um brilhante livro de história, brilhante sobre esse momento, chamado O Estado e a Igreja. Tá? Que ele retrata exatamente, ele consultou os arquivos na Holanda e lá ele localizou o registro de que 7 pastores foram enviados aqui, em 1624. Portanto, há quantos anos? Há 400 anos. Tá? Sim, certo. O elemento econômico. Não, foi plantada pelos portugueses. Isso. Que foi o primeiro a efetivamente iniciar a colonização no Brasil. Eles tinham experiência lá nas ilhas que ficam próximas a Portugal, e aí tinha dado certo, eles trouxeram para cá. E aí, a origem da cana-de-açúcar é chinesa. Aí nós, seres humanos, fomos adaptando até chegar na Europa, e aí, da Europa, os portugueses trouxeram para o Brasil. Tá? Tem muito mais história aí. Os holandeses... Aham. Sim. Aham. E vocês vão ver as coisas incríveis que essa igreja reformada holandesa fez naquele tempo. É por isso que eu quero enfatizar isso, porque é pouco lembrado pela gente, tá? Esse período dos holandeses. Nós ressoa mais em nossos ouvidos os franceses na Baía de Guanabara, que é um momento importante, é o primeiro culto reformado, é a confissão de fé, é o martírio, tá? Mas aqui teve muito mais extensão e dimensão da obra implantada aqui. Então a gente pode dizer muito tranquilamente que neste ano de 2024
o Nordeste completa 400 anos da tentativa, mas também de anúncio do Evangelho reformado no Nordeste. Porque Salvador, Bahia fica onde? No Nordeste. Tá? Então, muito tranquilamente, eu posso afirmar para os irmãos que hoje a Igreja Presbiteriana do Benedito Bentes, né, neste ano de 2024, não tenho conhecimento de nenhuma outra igreja que rememore isso, esse marco desses 400 anos, tá? Então, a Igreja Presbiteriana do Benedito Bentes sai à frente. A princípio, eu desconheço, eu não conheço o que todas as igrejas fazem, né? Mas, a princípio, não tenho conhecimento de algum movimento que rememore esse evento, esse acontecimento marcante para a igreja evangélica no Brasil, em especial no Nordeste, dos 400 anos. Eles ficam... Sim. É porque eu fico puxando mais para nós, entendeu? No Nordeste. Tá? E aí, em 1630 até 1654, eles ficaram sediados aí no Nordeste como um todo, aí de Sergipe até o Maranhão. Pode passar, meu irmão. Aqui a gente tem um mapa, tá, do que seria relativamente a extensão do domínio holandês e, portanto, a extensão da ação da Igreja Reformada Holandesa. Tá? Porque veio a Igreja Reformada Holandesa também para anunciar o Evangelho neste território. Tá? Vou passar, meu irmão. Sim. É quando ele chega ao Maranhão. Volta, por favor, irmão. Volta. É Maranhão. Tá? Aqui é quando eles chegaram ao Maranhão. Tá? Aqui em Alagoas, eles se estabeleceram em 1637. Tá? Foi em 37 que eles conseguiram expulsar de fato os portugueses e eles se estabeleceram aqui em Alagoas. Entre 30 e 37 foi um território só de conflito. Tá? E os europeus, principalmente os holandeses, a gente viu qual o tamanho da Holanda, desse tamanho assim, né? Então, o exército holandês, ele era formado de pessoas de muitas outras nações. Tá? Então, tinham ali também alemães, tinham dinamarqueses, tinham pessoas de vários países europeus. Né? Às vezes eu comento assim, quando estou na aula de história, que Porto Calvo, em decorrência da série de batalhas que teve lá, é um grande cemitério. Porque muitas pessoas morreram ali de várias nações. Tá? Em decorrência da disputa por esse território da cana-de-açúcar. Né? Então, essa aqui é uma extensão aproximada. Né? A gente tem Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, né? E pegando ali até o finalzinho do que hoje é o Maranhão. Tá? Então, eles chegaram a ter essa extensão do domínio e, por consequência, a atuação da Igreja Reformada Holandesa. Tá? Lá em cima, a Guiana Francesa. Pode passar, irmão. Isso. Está em disputa também. Tá? Então, olha que bacana. Uma das coisas que destoa do tempo do século XVII, principalmente falar em Brasil, é isso aqui, ó, a liberdade religiosa. Quando a gente fala em Brasil no período colonial, só poderia existir uma igreja. A igreja que estava relacionada com o rei de Portugal, que era a Igreja Católica Apostólica Romana. Só poderia existir esta igreja, não poderia existir nenhuma outra. Os holandeses, o que acontece? Os protestantes holandeses, eles permitiam que os judeus vivessem na Holanda, enquanto que Portugal e Espanha não permitiam. Nós comentamos sobre a Inquisição. A Inquisição em Portugal e em Espanha
teve como principal objetivo alcançar os judeus. Primeiro, os judeus foram convertidos à força. Tá? Primeiro na Espanha, o rei da Espanha obrigou todos os judeus a se converterem ao catolicismo ou saírem. Aí iniciou a dispersão. Alguns foram para Portugal. Alguns anos depois, em Portugal, o rei de Portugal também obrigou os judeus a se batizarem. Tá? E aí esses judeus que são forçados a se batizar são chamados de cristãos novos. Muitos deles fogem para onde? Lá para cima, para países protestantes. Tá? Porque os protestantes permitiram que os judeus exercessem sua fé nos domínios protestantes. Tá? Então nós não temos judeus no Brasil colonial sob o domínio católico, mas temos judeus no Brasil colonial sob o domínio holandês. E aí olha que bacana, além deles permitirem os judeus, eles também permitiram que os católicos permanecessem. Tinha uma série de restrições, tá? Tanto para o católico quanto para o judeu, mas nós estamos falando de 1630, 40, 50, tá? Em que do lado português as pessoas iam para a fogueira, tá? E do lado protestante havia essa permissão de judeus e católicos, né? E aí, olha que bacana, a primeira sinagoga das Américas foi fundada no que hoje é o Recife, a cidade do Recife. Carraus do Israel, ou Rocha de Israel. Ela foi descoberta recentemente, tá? Foi reformada, e aí se vocês pesquisarem lá no Google né, sobre esse templo aqui, a Rocha de Israel, a Congregação Rocheira de Israel, fundada pelos judeus lá no século XVII, na cidade do Recife, né? Vocês vão ver as imagens, né? É aberta a visitação. Eu botei só essa foto da frente aqui, mas tem fotos de dentro. Eles conseguiram localizar a pia batismal dos judeus, tá? Então eles realizavam todo o rito judaico. E essa foi a primeira sinagoga das Américas. É possível que em Penedo, onde a gente chega aqui, ó, os judeus, eles se estabeleceram, mas não tem informação precisa de que tenha construído uma sinagoga. Os documentos falam em mestres judaicos, né? Ou seja, havia pessoas ensinando o judaísmo. E quando os católicos, quando o rei de Portugal inicia a retomada desse território, ele inicia de baixo, vindo de Salvador e vai retomando. Um dos primeiros lugares a ser tomado é onde? Penedo. E aí 10 judeus aqui vão ser presos, vão ser levados para a Inquisição em Portugal e um deles vai ser queimado lá. Tá? Porque não poderia ter judeus no território português. Então eu acho isso muito legal. Né, essa compreensão bem avançada para o seu tempo. E a Igreja Reformada? Né? A Igreja Reformada, ela chegou a ter 22, segundo Franz Leonardo Schalkwijk, que não é assim que se fala, mas eu tento falar assim. Tá? 22 igrejas reformadas se estabeleceram no Nordeste entre 1630 e 1624. Vocês lembram o nome que se dá a esse momento do protestantismo no Brasil? Quem lembra aí? Levante a mão. Qual é o nome do protestantismo nesse momento? Invasão. Mas você já ganhou o livro, né? Protestantismo de invasão. Será que não tinha missão aqui? Como vai estabelecer 22 igrejas se não tiver missão? Tá? Que seria somente lá no século XIX, que é chamado de protestantismo de missão. Esse aqui é a missão. Inclusive, pastores morreram aqui no Brasil, nesse momento, anunciando o Evangelho. Tá? Foram martirizados. Tá? Então a gente tem aqui, nesse que se denomina protestantismo de invasão, teve missão, ou missões, da Igreja Reformada Holandesa. E olha que interessante. Além dos próprios holandeses, eles permitiram que os ingleses
e os franceses se estabelecessem nesse território. Hoje, ainda tem uma igreja que foi construída pelos franceses reformados. E aí, quando os holandeses foram expulsos desse território, essa igreja foi cedida aos jesuítas. Tá? E essa igreja se encontra em São José, eu acho que é o bairro de São José, lá no Recife. Tá? Foi construída pelos huguenotes, né? Protestantes franceses. Tá? E aí organizou-se, olha que bacana, o quê? Presbitério do Brasil foi organizado durante o domínio dos holandeses. Além do presbitério, eles também chegaram a formar um sínodo. Tá? Então, ocorreu uma igreja estabelecida por meio de missões. Uma igreja reformada holandesa. Tá? E aqui é uma gravura da época, do século XVII, feita por um pintor holandês. Tá? E o que mais que eles fizeram aqui no Brasil? Né? Aqui em Alagoas, olha só. Porto Calvo, Marechal Deodoro, que à época se chamava Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul. Aí eu não botei o nome, entendendo assim. Porque a gente tem Alagoas, a Lagoa do Sul e a Lagoa do Norte. A Lagoa do Sul fica o que hoje é Marechal Deodoro. Como que é o nome daquela lagoa que fica lá? Como que é o nome da lagoa? Não, é valendo do livro. Ó. Lá em Marechal Deodoro é a Lagoa Manguaba. E chamava-se Lagoa do Sul. A que a gente tem aqui em Maceió chama-se Lagoa Mundaú. E chamava-se Lagoa do Norte. Além dessa, tem outras lagoas do Roteiro e por aí vai. É por isso que Alagoas se chama Alagoas. Por causa das suas lagoas. Tá? Principalmente a Lagoa do Norte e a Lagoas do Sul. Tá? Então, ó, Porto Calvo, Santa Maria Madalena, que hoje é Marechal Deodoro. Marechal Deodoro em homenagem, né, ao Proclamador da República, em 1889, feriado de dia 15 de novembro. E Penedo. São os 3 primeiros núcleos e o quarto, Santa Luzia do Norte. Foi o quarto local de fixação de portugueses e holandeses depois. Tá? E aí, no mínimo, entre 1638 e 1647, pastores estiveram, não é? Ou seja, reformados estiveram aqui em Alagoas, tá? Anunciando o Evangelho. Além disso, foi distribuído livros, a exemplo da Bíblia e outros. Meu irmão, tem como dar um zoom aí? Eu acho que não vai ficar bem legal não, né? Se você for a Porto Calvo, tem lá em cima, na parte alta de Porto Calvo, o Alto da Forca, que é onde foi enforcado Domingos Fernandes Calabar. Tá? Domingos Fernandes Calabar converteu-se à Igreja Reformada Holandesa. Tá? E aí, esse aqui é um documento que é trazido pelo Franz Leonardi do registro do batismo do filho de Calabar na Igreja Reformada Holandesa, lá no Recife. Tá? Demonstrando que o Calabar converteu-se e por isso também batizou o seu filho. Tá? Denominado Domingo Fernando, filho de Fernandes Calabar e Bárbara Cardoso. E Domingos Fernandes Calabar é de onde? Porto Calvo. Tá? Ele era originário de Porto Calvo. Foi? E isso teve um julgamento simbólico para poder descondenar o Calabar. Né? É muito legal, tem muita coisa aqui nesse período, tanto estudada quanto a ser estudada. Tá? Inclusive, Alagoas é um território muito carente de estudos dessa temática. Tá? Pode passar mesmo. Então, ó, aqui a gente entra num dos maiores trabalhos realizados pelos holandeses nesse período, com as comunidades indígenas. Tá? Eles trabalharam muito para a conversão das populações e dos povos indígenas.
Eles trabalharam de tal forma que chegaram a traduzir uma Bíblia, a traduzir a Bíblia e a escrever um catecismo. O que é um catecismo? Pode ser essa pergunta, pastor? O que é um catecismo? Pode ser? Quem levantar a mão e responder tem livro, né? O que é um catecismo? Um catecismo é o quê? Um catecismo trilingüe. Esse documento aqui, eles escreveram em holandês, português e tupi, para poder instruir. E aí, o que é um catecismo? Tá com o livro já, fica na tua aí. É. Alguém vai se arriscar? O que é um catecismo? O ensino, ele disse, o ensino, a gente considera, o ensino, é porque, tá no caminho, né? Isso, tá no caminho, tá relacionado ao ensino, né? Tá, né? A doutrina, o ensino, isso. Mas eu vou considerar o ensino. Eu acho que ele entendeu o que é o catecismo, mas ainda ele tem a dificuldade de expressar o que é o catecismo. Tá? Nada. Até porque ele já respondeu para o Brasil, né? Então já tinha um ponto, né? Ele já tinha um ponto extra, né? É. Então ele já tinha um ponto à frente, né? E aí, os holandeses, eles fazem esse catecismo trilingue, ó. Holandês, português e tupi, para ajudar na instrução dos nativos, no ensino dos nativos, tá? O Franz Leonard, ele não é claro, tá? Pelo que eu entendi, ele procurou, mas não encontrou o livro, tá? Isso, encontrou informações, tem informações acerca das discussões, da produção desse livro, que ele foi publicado, tem registro na lista de livros que tinham aí, mas ele mesmo, de fato, parece que, infelizmente, não sobrou, né? É assim, é uma das grandes dificuldades do historiador, é acerca dos documentos que, infelizmente, a gente não tem muito cuidado com eles, né? E às vezes é muito triste a gente ir para uma pesquisa e aí a gente vai em um local e aí a pessoa, não, era livro velho, a gente jogou tudo fora, né? Então assim, nós presbiterianos já perdemos registros que só vamos saber o que foi lá na glória, tá? Então é, 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 isso, né? Então assim, né? Também faz parte da nossa conversa hoje, né, para despertar esse interesse na preservação, né? Porque se a gente não preservar, como que, né? Então, uma grande dificuldade de estudar esse período é porque boa parte do documento está em que idioma? O holandês. E é um holandês do século XVII, de 1600. Não é nem o holandês atual. Imagine você, nós falamos qual idioma? Se você estudar o português do século XVII é difícil. Esse do livro é do século XVIII, tá? Eita, esse é do século XVIII, eu até esqueci de trazer os documentos que eu utilizei. Do século XVIII, então é outro português. Imagine você, o holandês, primeiro você tem que conhecer o holandês atual para poder voltar para o do século XVII. Então a gente tem uma barreira linguística muito grande, mas o Franz Leonard é nativo da Holanda, então graças a Deus, Deus o tocou e ele fez essa grande obra, tá? Até hoje insubstituível. Eu estou falando aqui tanto da parte da igreja quanto academicamente. Até hoje é insubstituível a obra do Franz Leonard, tá? E ela é elogiada por as mais diversas figuras importantes dentro da história do Brasil, tá? E aí o trabalho foi tão intenso, né, que foi produzido isso. Mas além disso teve outra coisa que a gente vai se caminhar para o final. Passar mesmo. Volta. Sem valer livro. Voltamos. Sem valer livro. Tá. É para que eu responda. Você está perguntando? Tá.
O Franz Leonardi é sogro de um grande pregador, um dos mais conhecidos no Brasil, pregador presbiteriano. São, eu só, sabe? Mas eu acho que o mais famoso é só voltar um, por favor. Isso eu, desculpa, pode passar então, né? E aí, ninguém foi. Já disse que não é valendo o livro, né? Oi? Augusto Nicodemos, exatamente. O Franz Leonardi, que eu estou falando aqui de forma recorrente, ele é sogro do Augusto Nicodemos, tá? Ou seja, a esposa do Augusto Nicodemos é filha do Franz Leonardi, tá? E aí, olha que bacana. Já foi. E aí, olha que bacana. A mensagem, ela foi tão profunda e houve de fato uma conversão dos indígenas que, quando os holandeses foram expulsos do Brasil pelos portugueses, né, em 1654, os indígenas que estavam no litoral se deslocaram para o interior, em uma região hoje do Ceará chamada Serra de Ibiapaba. Tá? Então, os holandeses foram expulsos, os indígenas continuaram exercendo qual fé? Eu não estou falando todos os indígenas, tá? Estou falando um grupo que foi catequizado, que se converteu ao protestantismo. Acabei de responder o que eu perguntei, né? Tá? E aí, os padres católicos são enviados ao Brasil para ir convencer esses indígenas a ir para a Igreja Católica. E aí, lá nessa Serra de Ibiapaba, onde os indígenas se deslocaram e foram morar lá, o padre mais famoso que foi lá foi o padre Antônio Vieira. Quando o padre Antônio Vieira chegou lá, ele escreveu para o rei, descrevendo o que ele tinha visto. E ele disse isso, escreveu isso. Ficou Ibiapaba verdadeiramente a Genebra de todos os sertões do Brasil. O que é que ele está dizendo com essa frase? Eu só vou complementar para ajudar na interpretação, tá? O que está aqui foi que eu acrescentei. Ficou a Serra de Ibiapaba, no Ceará, após a expulsão dos holandeses, verdadeiramente a Genebra de todos os sertões. Quem consegue explicar o que está dizendo, o que o padre está dizendo nessa frase aí? E aí? Valendo o livro. Só tem um, quase eu digo que não valia, só tem um ainda. Tem um. Ele foi após 54, então isso aí deve ser 57. Agora eu não me recordo. 600. Eita, mas acendeu aqui, ó. Obrigado. Sim. É 1600 e alguma coisa. Depois de 54. Genebra é uma referência a quem? A reforma na cidade de Genebra. Ou seja, o padre Antônio Vieira saiu lá de Portugal, se embrenhou no sertão do Ceará. Quando chegou lá, ele encontrou o quê? Um monte de indígena calvinista. A dimensão desses indígenas era tanta que ele comparou a cidade de Genebra. Onde? Ibiapaba? Eu não conheço não. Então veja, o primeiro lugar no Brasil a ser comparado com Genebra foi onde? No sertão nordestino. Lá no Ceará. Tinha tanto reformado lá que o padre disse: isso aqui é a Genebra do sertão do Brasil. Tá? E eu vou caminhar para a gente encerrar com esse registro aqui, que é maravilhoso, que foi dito pelo próprio padre. Tá? E aí vem primeiro o convencimento no argumento, e aí alguns se convenceram no argumento, e quando não houve mais argumento, aí usa-se outros meios coercitivos para retornar ao catolicismo. Tá? Mas é sensacional isso.
a Genebra dos Sertões. O primeiro lugar no Brasil a ser chamado de Genebra foi o nosso querido Nordeste, tá? Próximo, meu irmão. Tem. Ele vai relatar para o rei de Portugal o que ele encontrou, tá? E aí na descrição ele diz isso. Tá? E aí para a gente finalizar, finalizar só essa linha aqui, ó, 1624, 2024, tá? E aqui um bônus, 1874, quando John Rockwell Smith, que é o primeiro presbiteriano que chega para Alagoas para anunciar o evangelho e funda a igreja presbiteriana de Pão de Açúcar e em Maceió em 1887. E aqui está a linhazinha cronológica, né? 30, Pernambuco, 34, talvez Alagoas, tá? Aqui Alagoas, de fato, a Genebra dos Sertões entre 54 e 60, e depois a gente vai lá para John Rockwell Smith e a gente chega aqui aos 400 anos da primeira igreja reformada sendo anunciada no Nordeste, e também em 2024, ou seja, neste ano, John Rockwell Smith, em 1874, chegou a Alagoas. Isso aqui é cenas para outro capítulo, tá? E foi perseguido em Alagoas, anunciou o evangelho à igreja, foi apedrejado ele, a esposa, tá? Em 1874, tá? Então a gente tem dois marcos esse ano. Um marco dos 400 anos no Nordeste e um marco dos 150 anos em Alagoas. E não deu tempo de falar mais do meu livro, né? O livro foi uma dissertação produzida na UFAL, em que eu narro a trajetória de um indivíduo que foi preso pela Inquisição. Ele nasceu na Alemanha, foi para a Holanda e depois chegou ao Brasil. Ao Brasil ele teve que se converter à Igreja Católica e ser batizado no catolicismo. E aí ele se batiza depois de novo, e aí dá um rolo, e aí é no livro. Tá? Aí é no livro. Aí por isso que são peripécias e desventuras, né? Porque ele vai aprontando, vai caindo em ciladas, e aí vai chegar até cair na Inquisição, vai se batizar de novo, tá? Até ser preso e condenado lá pela Inquisição.